Vamos ao capítulo 15, e antes de começar o capítulo 15 de Apocalipse, eu quero lembrar que nós vamos falar sobre as 7 últimas taças da ira de Deus. Então, para que nós não venhamos a perder o foco, qual é o foco? O foco era o foco baseado nesse gráfico, não é? Vocês se lembram disso? Era o foco baseado nesse gráfico, que eu não quero que a gente perca de vista, não é? Isso é muito importante, ainda mais isso, o Flávio já até imprimiu ali, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente veja nesse gráfico que ali, exatamente no trecho do meio, tem 2 quadrados menores, não é? E o quadrado da direita é o quadrado onde aparece em letras em negrito, né? Está mais escuro, grande tribulação, está escrito aí, né? Eu coloquei 3 anos e meio, do mesmo jeito que o quadrado da esquerda também tem 3 anos e meio, não é? São exatamente os últimos 7 anos da profecia das 70 semanas de Daniel. E vocês podem notar que no primeiro retângulo da esquerda, isso vai servir para algo que eu vou falar daqui a pouco, eu escrevi assim, ano aceitável, né? Uma expressão conhecida por todos, eu creio, né? Que está lá em Isaías 61, né? No verso 2, e em Lucas 4:19, mas eu vou voltar para explicar. E o importante, então, é que eu quero que vocês vejam o seguinte, a 7ª trombeta, lembram? Ela foi tocada, segundo o nosso entendimento, exatamente aqui no meio, não é? Da última semana, né? No meio dos 2 períodos de 3 anos e meio. Eu escrevi aqui, 7ª trombeta. E logo depois, do lado direito, eu escrevi 7 taças da ira. Então, nós estamos falando do período das 7 taças da ira de Deus. Eu estou me referindo ao período da grande tribulação, não é? Lembrando, por que eu abri esse gráfico novamente? Para lembrar que quando nós estudamos no capítulo 6, os 7 selos, lembram que o 7º selo, ele desencadeou, segundo o nosso entendimento, não é, a abertura, não é, o toque das 7 trombetas de Deus. Então, o 6º selo desencadeou as 7 trombetas. Então, teve, né, lá nos capítulos 8 e 9, nós estudamos as trombetas, as 6 primeiras trombetas. Mas a 7ª trombeta, quando ela é tocada, e nós estudamos por que nós cremos que ela é tocada exatamente nesta metade da última semana, ela vai desencadear as 7 últimas taças da ira de Deus, ok? Então, o 7º selo desencadeia as 7 trombetas e a 7ª trombeta desencadeia as 7 últimas taças da ira de Deus, ok, pessoal? Tá? Então, isso tudo eu estou querendo mostrar porque a gente precisa, vamos nos remontar nesse momento, vamos remontar a Apocalipse 11. Voltem rapidamente a Bíblia para Apocalipse 11, não é? Quando nós estudamos as 2 testemunhas, mas eu quero estudar eu quero dar uma lida, uma relida, não é? Nos últimos versículos, a partir do 15, não é? A maioria das Bíblias traz escrito a 7ª trombeta, porque eu quero partir exatamente dessa 7ª trombeta para a gente poder chegar nas 7 últimas taças da ira de Deus, tá? Então eu vou ler rapidamente, diz assim, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então já está havendo
exaltação, uma glorificação pelo fato de agora o Senhor ter tomado realmente o reino. E o verso 18 diz: iraram-se as nações, então veio a tua ira. Veja só, agora veio a sua ira, não se fala de graça, não é? Não se fala de misericórdia, mas agora veio a sua ira, ok? E o tempo de serem julgados, oi Thelma, o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dares recompensas aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Agora eu quero, para fazer esse link, que vocês prestem bastante atenção no verso 19, porque daqui eu vou pular para Apocalipse 15. O que está escrito em Apocalipse 11, 19? Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedras, saraiva, ok? Então eu vou pegar este versículo agora e vamos voltar então para o tema da nossa aula de hoje, que está em Apocalipse 15, não é? E antes de eu começar a falar do primeiro versículo de Apocalipse 15, eu quero que vocês olhem para o versículo 5, Apocalipse 15, verso 5, e nós vamos comparar com Apocalipse 11, 19, para a gente entender que isto é uma sequência. Em Apocalipse 15, 5, está escrito: depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, comparem os dois versículos. Apocalipse 11, 19 com Apocalipse 15, 5, para que vocês entendam que é a mesma visão que João está tendo, escrito de outra forma. Em Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o santuário ou o templo de Deus. Em Apocalipse 15, 5, o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto. Ou seja, o que é o testemunho? A arca da aliança. É o mesmo contexto. Está claro para todo mundo? Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, se eu saio do capítulo 11 e vou para o capítulo 15, eu estou saindo da 7ª trombeta e vou falar das taças da ira. Percebem? Então, os capítulos 12, 13, 14 que nós estudamos são interlúdios, ou seja, são cenas, sinais, visões que nós estudamos em semanas passadas, exatamente como se fossem cenários diferentes da mesma novela, como se fossem estúdios separados da mesma, isolados da mesma novela. Vocês perceberam? Porque se eu fosse estudar apenas os eventos de trombeta e taças, eu sairia do capítulo 11 e iria para o capítulo 15. Aí ele seria sequencial. Então, em termos de juízos, trombeta, 7ª trombeta e taças da ira, eu saí de Apocalipse 11, 19 para ir para Apocalipse 15, 5. Ok, gente? E nós já estudamos o 12, 13 e 14. Agora, a gente vai começar a dar uma analisada nos versículos do capítulo 15. E certamente, quando nós chegarmos no 5º versículo, vocês já vão estar entendendo o que eu estou falando. Está claro para todo mundo isso? Adelson, entendeu que é a mesma visão? Thelma, entendeu? Flávio? Perfeito. Rosângela, né? Acho que Miguel e Zé Adelson estavam aí, mas iam sair depois, não é? Davi, está claro para você isso, né? Você entendeu bem essa conexão que eu estou fazendo aqui, ok? Muito bem. Perfeito. Então, quando chega no capítulo 15, vamos para o capítulo 15. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, pois com estas se consumou a ira de Deus. Pessoal, a partir de agora, até o final,
das taças, não é? E mais depois Apocalipse 17, que nós estudamos, e vamos estudar o 18, não é? Falta pouco para a gente acabar o estudo, não é? Assim eu creio. Percebam que a gente vai ouvir falar mais em ira de Deus, não é? Cólera de Deus, vingança, porque agora chegou o momento da grande tribulação, efetivamente o que eu creio ser a grande tribulação, ou seja, a segunda metade que nós mostramos no quadrinho. Ali é a grande tribulação. A 7ª trombeta foi tocada. Nós acabamos de ver em Apocalipse 11, 19. Agora vão ser derramadas as taças, as 7 últimas taças da ira de Deus. E nós vamos estudar no capítulo 15 como que foi preparado esse ambiente, esse cenário, para que acontecesse isso. Por que eu estou chamando muito a atenção sobre a ira? Em Apocalipse 16, 19, se vocês andarem um pouquinho para frente, está escrito, né? A gente vai estudar isso depois. Está escrito: a grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Agora é a ira de Deus. Percebem? E uma coisa que me chama muito a atenção, e por isso eu botei aquele gráfico no início novamente, é que eu mostrei que aquele período da igreja, aquele período de 2 dias proféticos que antecedem, né? Vamos lá de novo, para quem não prestou atenção, eu vou colocar mais uma vez aqui, prestem muita atenção, que eu estou colocando aquele retângulo da esquerda, logo na primeira linha, dentro do retângulo, está escrito ano aceitável do Senhor. Estão todos vendo? Mas aqui em cima eu escrevi o quê? Igreja. Então, o ano aceitável do Senhor é o tempo da igreja. Não encarem ano, quando a gente lê em Isaías 61, 1, né? Verso 2, como se fosse um ano de 360 dias. Né? Não é isso. O ano aceitável é o tempo da dispensação da graça de Deus. Ok? Este é o tempo da graça, é o ano aceitável do Senhor. E é o tempo da igreja. Então, para a gente poder entender esse ano aceitável, a gente tem que se reportar a Isaías 61. E a um texto que está em Lucas 4. Então, para ganhar tempo, vamos abrir em Lucas 4, por favor. Todos abram a Bíblia em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Rubens, Oi? só para não perder aqui rapidinho. Então, assim, quando a gente começa agora, nesses 3 anos e meio, que a gente considera chamar efetivamente da grande tribulação, podemos dizer que ela é marcada pelo início dela no capítulo 15? O capítulo 15 marca o início dela? Ou não? Não, teoricamente ela começa no 11 e 19, onde tem o toque da 7ª trombeta. No 11 e 19 mesmo, né? No 11, ali, no final do 11, é quando começa efetivamente, né, o toque da 7ª trombeta. Ok? Tá. Mas você tem que entender que até no início do 11, Flávio, as 2 testemunhas já estão operando, tá? E elas operam também na segunda metade. Tá? Certo. Mas, assim, se a gente pudesse... não sei se isso é possível, claro. Não sei se isso é possível. Mas se a gente pudesse marcar, assim, textualmente, né? Dizendo assim, textualmente, João está, assim, dando tudo a entender, relatando. Dá para perceber que é Apocalipse 11 e 19 que inicia mesmo a grande tribulação. Dá para fazer isso? Mas veja só, presta atenção numa coisa. Não, se não der também não tem problema não, é só uma pergunta mesmo. Não, mas é uma pergunta muito interessante, porque você nota, se você for no capítulo 10, quando o pai está tendo um diálogo com o filho, naquela história do livrinho doce, né, o anjo e o livrinho, né, que a gente estudou do capítulo 10, nota que há uma conversa entre eles, que ele diz assim no versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, que era a 7ª trombeta, quando ele estiver prestes a troncar a sua trombeta, olha aí,
se cumprirá o mistério de Deus. Então ele está aí no 10 avisando, e quando chega no 11 é que a trombeta é tocada. Então, quando a 7ª trombeta é tocada, aí as coisas realmente elas ficam delineadas como a segunda parte, né? Entendeu? Entendi. Eu não sei se eu consigo ter um ponto focal, né? Em termos de esquema, Flávio, aquele gráfico mostra a seta do meio, né? Bem no meio, a seta da 7ª trombeta, né? Sim, 7ª trombeta bem no meio aqui. Bem no meio, é a partir daí para a direita. Ok? Sim. Tá bom? Mas todos abriram em Lucas, no capítulo 4? A partir do verso 18, está escrito assim, e isso é uma repetição de Isaías 61:1. Quando Jesus estava na sinagoga, né, lá em Nazaré, chamaram ele para ler o livro, não é? Para ler o Tanar, o Antigo Testamento, e ele pegou e abriu, e está escrito assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, olha aí, o ano aceitável do Senhor, a graça. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Só que ele estava lendo Lucas 4, né, que ele estava lendo Isaías 61, que termina dizendo, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas eu pergunto para vocês, esta é a profecia de Isaías 61, 1 e 2? Vamos voltar então para Isaías 61, 1 e 2 e vamos entender o mistério desse versículo. Vamos abrir Isaías 61. Todos abriram? Isaías 61. Eu vou ler de novo, hein? Agora eu vou ler Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, Ruach Adonai Alai, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Lucas ele fechou o livro, mas a profecia diz o que em Isaías 61? E o dia da vingança do nosso Deus. Vocês entenderam a diferença? Quando ele, né, registrado em Lucas, pega o livro, quando ele acaba de ler a apregoar o ano aceitável do Senhor, ele não lê o texto que diz e o dia da vingança do nosso Deus. Ele fecha o livro, porque é o ano aceitável que estava sendo profetizado. O dia da vingança aconteceria lá na frente, depois do tempo da igreja. Mas quando ele diz, hoje se cumpriu essa profecia, ele, quando leu a apregoar o ano aceitável do Senhor, ele fecha o livro e entrega para o assistente. Porque o dia da vingança, eu já mostrei algumas vezes aqui que profeticamente a gente tem que discernir quando uma coisa é imediatamente ligada à outra ou quando você tem um espaço de tempo entre uma coisa e outra. A própria profecia das 70 semanas, eu mostrei para vocês que ela vai até a semana 69, ela tem um hiato profético para que depois haja a última. Então, é uma profecia de 70 semanas, que são 70 semanas de anos, mas que a semana 70 não está colada na semana 69. Porque entre a semana 69 e a semana 70, nós temos o tempo da igreja, nós temos o tempo aceitável, o ano aceitável do Senhor. Todos entenderam? Só que agora chegou o dia da vingança do nosso Deus. Agora não tem mais papo.
Tudo que veio até antes aqui tinha a graça, tinha a misericórdia de Deus, tinha a compaixão de Deus. Os 144 mil pregaram, as 2 testemunhas estavam lá dando, né, cumprindo o ministério delas. Os anjos vieram pelo céu, pregando o evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória. Deus dando sempre chance para o homem se converter, para evitar o quê? O pior. Então vamos continuar aqui. Ou seja, quando a gente lê, vi outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, significa o seguinte: embora isso aqui seja um novo capítulo, né, como a gente viu do Apocalipse, lembra que João estava tendo sinais, não é? Ele continua tendo sinais, ele vendo sinais, ele continua tendo visões. Né? É como se não tivesse números de capítulos e versículos, né? E ele foi descrevendo visão. Era uma coisa assim, uma enxurrada de visões e sinais que João estava tendo, e ele saía escrevendo o tempo todo, né? Acordava, né? Voltava do arrebatamento, né? E pimba. É assim que eu imagino. Agora vocês imaginem o seguinte, diz aqui a palavra: 7 anjos tendo as últimas pragas, pois com estas se consumou a ira de Deus. Vejam só. E ele diz aqui, né? Ele diz aqui, que eles saem do santuário cingidos à altura do peito, né, com cintos de ouro, recebem 7 taças, eles vão receber, a gente vai ver daqui a pouco, de um dos 4 seres viventes, para colocar as pragas dentro das taças, e as taças depois então vão ser derramadas. Quando chega no versículo 2, diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu nome, e do número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então ele está chamando todos os vencedores. Quem são os vencedores? São aqueles que não se deixaram marcar pela marca da besta. Quem são os vencedores? Todos eles são adoradores em potencial. Por que são adoradores em potencial? Porque simplesmente estão com harpas. Não é? Diz aqui a palavra de Deus, não é? Tendo harpas de Deus. E verso 3 diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, né? Esse é um hino, né? Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, né? Bom, por que eles teriam entoado o cântico de Moisés? Olha só que coisa interessante, né? O mar de vidro, essa expressão mar de vidro, aparece lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 6. E ele diz aqui: diante de um trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Né? Isso é o que João usa do seu vocabulário para falar desse mar de vidro. Imagina, um mar de vidro, vamos dar asas à imaginação, semelhante ao cristal. Mas só que aqui aparece misturado com fogo. Né? Todas as vezes que a ira de Deus se faz presente, vocês vão ver misturado com fogo, misturado com âmbar, misturado com alguma coisa avermelhada, misturada com alguma coisa que não é mais nada clarinho, não é? Como a gente imagina, céu azul de brigadeiro, né? Solzinho maravilhoso, não é nada disso. Quando a ira de Deus se mistura, a coisa é muito séria na realidade. E nós estamos aprendendo desde o início, não é? Que agora é o tempo da manifestação da ira de Deus, ok? Muito bem, eu vou ler um versículo rápido aqui, que eu gosto muito, quem quiser depois anotar, está em Deuteronômio 4, no versículo 11, que diz assim: então chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas
nuvens e escuridão. Os vencedores estão em pé sobre o mar de vidro. É o que nós acabamos de ver agora, não é? Louvando o Senhor, porque eles têm harpas de Deus. Então a pergunta que não quer calar é: quem são esses vencedores e esses adoradores? Esses vencedores e esses adoradores, Thelma, são os mesmos que estão lá descritos em Apocalipse 6, no verso 9, e em Apocalipse 7, no verso 14, não é? Que a gente aprende, que diz assim: Senhor, não é? Até quando tu não vingas e julgas aqueles que derramaram sangue? Lembra disso que a gente aprendeu em Apocalipse 6, no verso 9, não é? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: após eles atravessarem, estou falando do cântico de Moisés, após atravessarem o Mar Vermelho, não é? O povo de Israel entoou o cântico de Moisés. Está lá em Êxodo 15, de 1 a 22. Então, quem quiser ver o cântico de Moisés de 1 a 22, está lá em Êxodo 15, né, no versículo 1. Ele chama de cântico de Moisés, na realidade. O que era aquele cântico? Era uma manifestação de alegria por eles terem passado pelo mar, não é? E por eles terem vencido os egípcios. Então, a Bíblia relata que tem o cântico de Moisés. Então, o cântico de Moisés é um cântico de vitória, tá certo, Davi? E um cântico de exaltação ao Senhor, não é? Depois de todo aquele evento que a gente conhece. Aqui nesse texto, né, em Apocalipse 15, 4, não é diferente. Esses são aqueles que venceram a besta, que venceram a sua imagem e que venceram o número do seu nome e estavam sobre o mar. Antes, o povo de Israel atravessou o mar. Aqui, eles estão, os vencedores, sobre o mar. E eles cantam um cântico, né, o cântico do Cordeiro, não é? O Cântico do Cordeiro, eu sempre, quando estudo esse trecho, eu me lembro daquela música, né, daquele corinho que diz, não é? Ó Rei das Nações, quem não temerá? Lembra disso? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aí vem: todas as nações virão e adorarão diante de ti. Sou desafinado, gente. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, esse é o cântico do Cordeiro. E quem quer ver o cântico de Moisés, não esqueçam, né? Não esqueçam que em todo esse ambiente, né? Quando se fala do cântico de Moisés, eles cantaram, mas aí eu vou falar por fé, né? Vou falar assim, só uma visão que eu tenho, que eu digo assim, uma imagem que eu tenho, é que os 144 mil, por serem israelitas, estavam, né, corroborando com esse cântico de Moisés, exatamente porque eram israelitas, ok? Muito bem, vamos para o capítulo, aí chega no versículo 5. Quando chega no versículo 5, é exatamente aquilo que nós estudamos no início dessa aula. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu, não é, a porta, vamos imaginar assim, do santuário do tabernáculo do testemunho. Ou seja, ali estavam os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estão junto de Deus, estão juntos da arca, não é a arca que estava na terra, por favor, mas tudo que foi construído no tabernáculo terrestre e no templo são imagens de elementos espirituais, de elementos celestiais. Então, a arca que foi vista por João, descrita em Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 15, 5, não é essa arca que ninguém sabe onde está, ok? É a arca do céu. Esta que está perdida foi feita a imagem desta que foi vista por João, ok? Quando chega aqui no versículo 6, diz: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário vestido de linho puro e resplandecente. Olha que coisa interessante, quando a gente vê aqui que eles saíram com linho puro e resplandecente,
Adiantem a Bíblia um instantinho, gente. Quando chega em Apocalipse 19, no verso 8, Apocalipse 19, no verso 8, está escrito assim: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos, mas aqui está falando das bodas, aqui está falando da igreja. Aí retornem agora para Apocalipse 15, no versículo 6, e está dizendo que os anjos, esses anjos que tinham as 7 pragas, também estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Vocês perceberam a coincidência que tem aqui? Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês, gente? Eu estou falando que quando Jesus foi questionado, naquele trecho lá de Marcos 12, Senhor, o homem morreu, né? Depois ela casou com outro, casou com outro, casou com outro, casou com outro. Quando chegar no céu, quem é que vai ser marido dela? Né? Já que os 7 casaram com ela. Aí Jesus respondeu e disse assim, que no céu não haveria casamento, ninguém se casa e se dá em casamento, mas que todos seriam como os anjos. Lembra disso? Quem quiser confirmar isso, está em Marcos 12, 25. E aí, quando eu vejo que os anjos estão vestidos de roupa resplandecente, olha que coisa tremenda, de linho puro, e os santos, lá em Apocalipse 19, também estão com vestidos resplandecentes e de linho puro, isso para mim é uma confirmação de que nós vamos ser realmente em caráter igual aos anjos, tá? Isso é só para a gente meditar um pouquinho, ok, gente? Vamos continuar. Verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, de novo, cheias da ira. Olha como é que agora, 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz aqui no verso 8, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Você pode imaginar um daqueles seres viventes com as 7 taças da ira de Deus, essa aqui é para você, essa aqui é para você, essa aqui é para você, distribuindo. Será que a nossa mente tem capacidade para imaginar, nesta visão espiritual, o que não consta de cada uma dessas taças? O que não tem dentro de cada uma delas, gente? Não é? A gente tem que dar asas à imaginação. Agora, é o seguinte, entra fumaça no santuário de Deus, significa que ninguém interrompe uma decisão de Deus. É como se Deus falasse, acabou o tempo de oração, acabou, agora é irreversível, fim de tudo, fim do tempo de oração, vamos falar bem no popular, agora já era, Flávio. Agora já era. Agora as taças estão cheias, vão ser derramadas, e aí não tem oração, não tem ninguém que leve oração até o altar de Deus, Deus está lá no santuário dele, fumaça e ninguém entra, enquanto não se cumprirem o derramar das 7 taças. É muito sério, gente. É muito sério. Capítulo 16, então, começa a falar das 7 últimas pragas. Versículo 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. A ordem está dada. É muito interessante isso, porque em Marcos 16, 15... todos nós conhecemos o versículo que diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Aqui não é mais ide e pregai o evangelho, aqui é ide, né? E o quê? E derramai as 7 taças. Então muita gente fala do ide, né, Davi? Como o ide de pregar, né? O ide missionário, mas aqui não é mais, aqui não tem mais lugar para isso nesse momento. Ok? Não é? Eu creio que essa grande voz que sai do santuário é aquela voz lá de Apocalipse 1:10,
né, que diz ali, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, João falando, né, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas. Então, eu estava falando que é uma ferida, né, Té? Uma ferida que produz a primeira taça, erupção, é como se fossem cânceres. Então, a marca da besta, ela vai produzir imediatamente um efeito na pele da pessoa, Delson, na carne da pessoa. O fato de se deixar marcar, né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: não tem como a gente estudar as 7 taças sem estudar as 7 trombetas. A primeira trombeta, quando ela foi tocada, ela ali dizia o seguinte, que tinha sido queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Lembram disso? Está lá em Apocalipse 8, no verso 7. Tá? Mas quando a primeira trombeta foi tocada, ela, na verdade, Êxodo 9, de 8 a 12, diz assim, Adelson brecou, né? Ficou congelado. Mas vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou, olha aí, em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então, na verdade, olha, percebam como é que essa praga, né? E isso nada mais é do que uma confirmação daquelas maldições que a gente encontra em Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, no verso 27, está escrito assim, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. É uma coisa muito séria. Então, tudo que está acontecendo como consequência do derramar da primeira taça já tinha sido prefigurado desde esse texto que a gente está lendo aqui, né, de Êxodo 9, né, da praga do Egito. Depois ele diz assim, derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou como sangue de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Gente, prestem bem atenção. No toque da segunda trombeta, de novo, né, que está lá em Apocalipse 8, no versos 8 e 9, 1/3 das águas se tornaram em sangue, não é? E como consequência, 1/3 das criaturas marinhas morreram e 1/3 dos navios desapareceram também. Aqui, o juízo não é mais de terços. Aqui o juízo é total, é pleno, ele é definitivo. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, como é que vocês imaginam, não é? Como é que vocês imaginam, não é? 75% da superfície da Terra é formada pelos mares. Como é que a gente imagina tudo isso, e João fala aqui, transformado como o sangue de um morto? Olha só, cuidado, porque eu acho que a visão que ele está tendo, ao contrário do que muita gente fala, não é de um sangue que está coagulado, não é de um sangue que está coalhado, né, como o sangue de um morto. Eu creio, e essa é uma realidade que João conhecia, vendo um soldado morto. Você sabe que quando uma pessoa morre, pela gravidade, o sangue, né, ele vai para baixo, né, ele desce. E aí o que acontece é que a pele começa a ficar
nos pés, das pernas, todo esverdeado, começa a ficar todo escuro, né? É assim que acontece quando uma pessoa morre. Então, eu estou crendo que quando João fala que todo o mar se transformou como sangue de um morto, é porque ele está tendo o sangue, ele está vendo os mares completamente com uma cor horrenda, vermelha escura, esverdeada, algo que não tem nada a ver com a graça de Deus, e sim com a ira de Deus. Tá? E para completar, você pode notar que no verso 4 ele diz assim: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. De novo, lá no toque da terceira trombeta, que está em Apocalipse 8, de 10 a 11, a terça parte dos rios e a terça parte... Só um instantinho. Saúde. Obrigado. A terça parte dos rios e fontes de água tornaram-se amargas. Aqui, a sede, gente, vai ser total. A água deve ser algo mais raro e mais caro do que o ouro. Você já imaginou você, né, todo cheio de problemas, os hospitais faltando água, né, todos os rios, mares, né, transformados em sangue. Você está com calor, quer tomar um banho, abre o chuveiro, sai sangue. Você está com sede, vai no filtro da tua casa... Quando você pensa em tomar uma água gelada, não sai água, sai sangue. A gente não tem ideia, não é, do que é esse desespero, né? Ninguém aqui está com sede. Se alguém tiver sede, vai na geladeira e vai tomar um gole d'água gelado, né? Ou um refrigerante, um suco, não é verdade? Então a gente não consegue imaginar na realidade, tá ok? Da mesma forma, eu queria ler com vocês. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 7 agora, por favor. Êxodo, capítulo 7. Êxodo 7. A partir do versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e tornar-se-ão em sangue. Olha só, gente. Nada é novidade. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz para Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios. É tudo para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito. É o mesmo texto, gente. Tanto nos vasos de madeira como nos de pedra, que eram os vasos que se tomavam água antigamente, não é? Não era copo de vidro, a gente vê isso. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. E mesmo assim Faraó não recuou, depois voltou atrás, a gente conhece a história, assim como muitos aqui também não se arrependeram, a gente vai ver isso, para dar glória a Deus, e blasfemaram do nome do Senhor. Não muda nada. Vocês perceberam? Não muda nada. Versículo 5. Então ouviu o anjo das águas, voltando para Apocalipse 15, 16, verso 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, 5.
Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste todas as coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu fui dar uma estudada nisso. Anjo das águas. Tem um anjo lá em Apocalipse 14, 18. Se você olhar aí para trás um pouquinho, em 14, 18, né, vira uma folha para trás, está escrito: ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada, e vindimos cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Então, esse anjo aqui em Apocalipse 14, 18, tinha poder sobre o fogo. Está claro? Esse que a gente está lendo aqui em Apocalipse 16, 5, era o anjo das águas. Isso, na verdade, essa ideia foi extraída da noção judaica, helenista, grega, né? De que cada elemento da natureza é controlada por anjos. Tá? Por isso, não estranhe João falando do anjo do fogo, do anjo das águas, porque essa era uma visão judaica do tempo dos, né, Macabeus, né, do tempo dos Ptolomeus, do tempo dos... né, daquele, né, do tempo, do tempo da influência, né, helenista sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá. Mas você acredita que isso seja verdade, Rubens? Ou não? Não sei. Na verdade, eu estou vendo uma palavra de João aqui, olha o que ele diz aqui. Né? Ele fala que... como é que está escrito? Ouvi o anjo das águas dizendo... Eu não tenho nenhum outro texto bíblico para poder confirmar ou não isso, tá, Flávio? Seria uma coisa assim... como é que eu vou afirmar? Não é? Ele teve essa visão, então eu posso dar crédito a João. Não acredito que seja mentira isso. Né? Não digo nem João, eu digo assim, essa visão judaico-helenista de que sobre todos esses, água, fogo, né, tenha um anjo que seja... Eu não sei, eu acho isso bastante plausível, Flávio, mas você não vai encontrar confirmação disso na Bíblia, você vai encontrar confirmação disso nos apócrifos. Nos livros apócrifos, ou nos deuterocanônicos, eu já vi muito sobre anjo do ar, anjo das águas, anjo... Existe muito isso, tá? Agora, nunca vi Jesus falando sobre isso, nunca vi Paulo falando sobre isso. E aí, na verdade, minha preocupação assim, em relação a isso, até sobre as questões até dos deuses do Antigo Testamento, né? Que aí parece, né? Algumas pessoas já começam até a questão da idolatria anjo, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu acho que, sim, me parece que são anjos que foram, naquele momento, determinados com poder sobre as águas, com poder sobre o fogo. Né? Pode ser, mas você nota que como está sendo derramado a taça da ira sobre as águas, e é um anjo que está derramando, né? Então o João chega e diz que o anjo das águas, pode ser até que esse anjo das águas seja o anjo que estava com a taça, né? Que derramou sobre os rios e as fontes d'água, né? Então, a gente estava falando, né, sobre essa influência helenista, né, na época dos Ptolomeus e Seleucidas, né, os sírios, né? Enfim. Outra coisa, aqui está escrito aqui no versículo 5, algo que me chama muito a atenção e a gente leu também lá em Apocalipse 11. Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste todas as coisas. Não é? Lá em Apocalipse 11, 17 está escrito: porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Consequentemente, a gente não vai ler, não é? A gente não vai ler, oi, Rosângela, aquele que és e que eras e que há de vir, porque ele já veio. Então, ele está se referindo àquele que és e que eras. Não faz mais sentido entrar aquele terceiro texto, não é, que vem normalmente acompanhado, e que há de vir. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Verso 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos. Dignos nessa hora é meio irônico aqui, tá ok, gente? Dignos são merecedores, é conveniente
que assim aconteça, né? São dignos disso. Eu quero que vocês entendam, eu estava aqui lendo esse texto agora e me lembrei de um texto de Romanos 1. Não precisa abrir, não, eu vou ler rapidamente para vocês, mas eu nunca... O Espírito Santo é muito tremendo, né? Eu vou ler aqui rapidamente Romanos 1, né, que diz assim... Mudaram a verdade de Deus em mentira, verso 25, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade, né, devido ao seu erro. Aí o verso 28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes, não é? Então, na verdade, o que ele está falando aqui é o seguinte: eles mudaram a glória de Deus, transformaram em répteis, em não sei mais o quê, então também vão mudar a tua glória. Então você, homem, vai se relacionar com homem, mulher vai se relacionar com mulher. Aqui, o Espírito, né, Santo age do mesmo jeito. Ele diz o seguinte: também sangue lhes tens dado a beber, porquanto derramaram sangue de santos e profetas. E aí, se você abrir um pouquinho, abrir em Apocalipse 17... Romanos também, 18, o versículo 18 também fala sobre a ira, né? O 1:18. Capítulo 1? 18, versículo 18. 1 de Apocalipse? Não, Romanos, onde você estava. Romanos 1:18. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha fechado aqui, vamos abrir aqui para a gente ver. Romanos 1:18. Do céu se manifesta a ira de Deus. Exatamente isso aqui. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, né? Da ira, né? A ira de Deus está se manifestando, né? De Deus se revela do céu contra toda a impiedade, perversão do homem, né? Que detém a verdade pela injustiça. Pois né? é. Todo esse campo de maldade aqui, de deformações, né? Mudando as verdades de Deus em mentira, adorando, como você leu lá no 25, mais o Criador, a criatura do que o Criador, né? Então, mas aqui, isso aí, é isso aí, exatamente, Flávio. Nota, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura. Então eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu vou mudar a natureza de vocês. Vocês não estão mudando a minha? Vocês não estão me transformando? Eu não sou o Deus invisível. Vocês estão me transformando em répteis, que tem mais aqui, né? Eu não me lembro já que está escrito aqui, né? Em imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, não é? Para chamar de Deus. E aí, a gente volta para Apocalipse 17 no verso 6, uma folha a seguir, que diz o quê? Apocalipse 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A visão que João está tendo, visão espiritual do deserto da mulher, não é? Da grande prostituta. E o que está escrito aqui? Que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O que significa isso, literalmente? Significa que muitos santos morreram injustamente, não é? Por causa desse espírito. E aí, quando você vai para Apocalipse 16, no verso 6, está escrito: porque derramaram sangue de santos e de profetas. Está aí, também sangue lhes tens dado a beber. São merecedores disso, são dignos disso. Olho por olho, dente por dente, não tem mais graça aqui. É o que Deus está fazendo aqui. Tá claro, gente? E o julgamento, olha só que coisa interessante, mais uma vez, né? Vocês, mais uma vez, eu vou me reportar àquele trecho de Apocalipse 6, no verso 9, quando o quinto selo foi aberto, não é? Que está escrito, prestem atenção:
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, olha como é que era o clamor deles. Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então agora está havendo a vingança. Eu vou te vingar. Mas lembra que naquele texto ele diz assim, foram dadas compridas vestes brancas para eles e dizendo assim, espera um pouco até que os outros se juntem a vocês. Fica calmo, eu vou vingar vocês. Não fiquem ansiosos. Eles tinham consciência de tudo que estava acontecendo. Ok, gente? Vamos continuar então agora, né? No versículo 7, que diz assim... Gente, vocês me dão licença de assoar o nariz que eu estou. Versículo 7 diz... Fica à vontade. Obrigado. Ouvi do altar uma voz que se dizia... Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos, olha como é que são os teus juízos. É sangue, porque foi sangue. E a voz do altar estava exaltando essa justiça de Deus. Parece que é aquela voz uníssona que eu acabei de falar de Apocalipse 6:9. Até quando, Senhor? E ele está falando... Justos e verdadeiros são os teus caminhos, os teus juízos, ok? O quarto anjo, vamos olhar o verso 8 e 9 agora juntos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar, ou seja, abrasar os homens com fogo. Verso 9, com efeito, os homens se queimaram com calor intenso e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram para lhe darem glória. Exatamente o que eu tinha falado antes. Gente, eu quero falar uma coisa séria para vocês aqui. Esse é um texto, veja, João está tendo visões, ok? Vamos imaginar. O quarto anjo está com uma taça cheia de uma parte da ira de Deus, que, segundo ele, é derramado sobre o sol. E a partir do momento que aquilo é derramado sobre o sol, né, parece que a temperatura do sol aumenta de maneira tão grande, que as pessoas que recebem, nós que recebemos os raios solares, a natureza precisa, nós precisamos. Sabe quando está aquele calorão danado que você toma um banho e logo depois que você sai do banho, você vai ter que entrar de novo no chuveiro, porque você começa a suar novamente. Agora imagina isso multiplicado por um número tal que você não vai suportar o calor que vem. Eu quero que vocês entendam que existem reações químicas no Sol, eu não sou um grande entendido nisso, mas na verdade há as moléculas, né, na verdade, de hidrogênio, elas são submetidas a grande pressão, grande temperatura, e elas geram hélio, né, com isso. Não é? O que pode acontecer é que quando não houver esse equilíbrio interno e externo, na verdade, desses átomos de hidrogênio, o Sol, precisando desses átomos de hidrogênio, quando esses átomos acabarem diminuindo muito, ele vai buscar na parte externa para poder manter o equilíbrio. O Sol, teoricamente, aumentaria de tamanho, né? E segundo eu estava dando uma lida, essa temperatura podia chegar a 3.000 graus. Ou seja, é temperatura para ser humano nenhum suportar, mesmo vindo do Sol. Por outro lado, eu quero que vocês entendam o seguinte: se alguém está acompanhando, né, já não se fala quase, porque não vem as notícias por outros motivos, sobre a guerra, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia, né, quando Putin fica ameaçando as bombas táticas ou as bombas, enfim, ou outras bombas mesmo, né, e tudo mais poderosas, o que acontece é que se uma bomba atômica, na verdade, é detonada, né, tem pessoas, né, que conta-se que quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram derramadas na Segunda Guerra, lá no Japão, né, as pessoas andavam na rua como se fossem tochas acesas.
Não é brincadeira. A gente não tem a menor ideia que uma bomba, sabe? Existem 8, 9 países no mundo que têm essa tecnologia. Israel é uma delas, né? Mas o mundo tem artefatos atômicos para destruir a Terra mais de 20 vezes, para vocês terem ideia. Então, eu não tenho ideia, eu não tenho certeza se isso é uma visão realmente do calor que vai ser irradiado pelo Sol, não é? Com o derramar dessa quarta taça, ou se isso são consequências de visões que João está tendo do calor, né, pelo horror das consequências de bombas atômicas que vão ser detonadas naquela época, porque eu acho que isso vai acontecer também. Ou se são as duas coisas. Eu não tenho ideia. Porque quando ele fala aqui que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, eu não sei se ele está vendo o derramar da quarta taça sobre o sol, né? Porque ele não disse, eu vi o anjo derramando a quarta taça sobre o sol. Ele aqui está escrito no texto, o quarto anjo derramou a sua taça. Pode ser que ele esteja vendo a consequência por causa desse calor todo e possa ter concluído exatamente por essa visão toda. O anjo não derramou sobre o rio, o anjo não derramou sobre a natureza, o anjo não derramou sobre os mares. Então agora ele está vendo que o anjo derramou sobre o sol, por causa do calor que ele está vendo. Então eu não posso afirmar, realmente. Eu sei que é o seguinte, a pele das pessoas não vai suportar o que vai acontecer. Todos entenderam a minha dúvida, não é? Ok? Quando chega no versículo 10, diz assim, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Pode imaginar a dor dos cânceres que a gente viu lá na primeira taça, não é? Falta d'água, feridas, não temos nada, né? E aí ele diz no verso 11 que blasfemaram do Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam. Olha as úlceras aí, eles não estão suportando o derramar da primeira taça e não se arrependeram das suas obras. É incrível como é que a natureza, né? Quer dizer, a pessoa está sofrendo, teoricamente, muitos dobram o joelho no chão e dizem, Senhor, tem misericórdia, por favor, me dá mais uma chance e tal. Esses aqui não, esses aqui estão sofrendo e blasfemando o nome de Deus, continuam blasfemando. São filhos da perdição para serem condenados. Ok? Então, também nem adianta também se arrepender mais também, né, Rubens? Nem adianta se arrepender mais. Não tem mais chance aqui. Né? Aqui já é o prenúncio do inferno, Flávio. É igual ao inferno. Inferno ninguém vai... Você pode notar uma coisa interessante. Aqui está dito que o quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, e aí eu vou me reportar novamente a Êxodo, não é? Cujo reino se tornou em trevas. Vamos voltar lá para Êxodo, para a gente recordar mais um pouco? Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, verso 21. Diz assim, do 21 ao 23 dizem assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Né? Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Glória a Deus. Os filhos de Israel aqui prefiguram a igreja. Na igreja, no céu tem luz, na terra não. É impressionante como é que tudo que aconteceu no Egito, que Deus tremendo é esse. Não é? A gente vê a confirmação. Só que as 2 testemunhas aqui são Moisés e Arão, vocês perceberam? Eles determinam os juízos. Deus dá ordem, Deus é que fala para eles determinarem o juízo, ok? Muito bem. E quando ele fala aqui cujo reino se tornou em trevas, né? E que derramou sua taça sobre o trono da besta, a minha visão, como nós estudamos na aula passada,
é que isto é o Vaticano. Trono da besta. Lembra que a gente estudou sobre a besta que vem do mar, a besta que vem da terra? Estão lembrados? Né? Então, o trono da besta aqui é que isso aqui é derramado nessa quinta taça no Vaticano, no chifre pequeno. Tá bom, gente? Mas é uma opinião minha, porque para mim ali é o trono da besta. A besta está ali. Ali é a sede da besta. Ok? Muito bem. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, vem do Oriente, né? Muito bem. Há uma palavra que eu gosto muito, que está em Isaías 44, gente, que diz assim, depois eu dou o versículo para vocês, prestem atenção, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Tá? Isso está em Isaías 44, versos 26 e 27. Mas ele está falando aqui que quando essa sexta taça foi derramada, sobre o grande rio Eufrates, ora, eu derramo uma taça sobre os homens, derramo sobre as águas, derramo sobre o sol, e agora, de repente, eu derramo, né, sobre o trono da besta e agora sobre o rio Eufrates. Não é o rio Nilo, no Egito, não é o rio, né, não é o Amazonas, não é o Sena, né, não, é o rio Eufrates. Por que o rio Eufrates? Se vocês pararem para ver no mapa, mesmo tendo o rio Tigre ali, vocês vão ver que se aquele rio, toda aquela região da Mesopotâmia secar, os reis, os povos do Oriente, estão com o caminho aberto para invadirem Israel. E nós lemos em Apocalipse 9 que são 2 miríades de miríades, ou seja, 200 milhões de soldados. E nós sabemos que a China tem um exército de 200 milhões de soldados, ou mais, contando reservistas. Então, é o final dos tempos. Israel vai ser cercada. Por quê? Porque Deus quer ajuntar os povos em algum lugar especial que a gente vai ver agora, ok? Olha só o que vai acontecer aqui. Ou seja, só para completar, então, o Eufrates seco vai permitir que soldados do Oriente marchem sem barreiras direto para Israel. Aí quando chega no verso 13 e 14, diz assim, o Egito, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, ou seja, os 3. Olha a visão que João teve. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Não pensem que são rãs, mas pensem nas rãs do Egito, porque João conhecia as rãs do Egito. Então, no vocabulário que estava disponível para João, ele, quando olhou o Satanás, quando ele olhou o anticristo, que é a besta que vem do mar, e quando ele olhou o falso profeta, que é a besta que vem da terra, ele viu sair da boca de cada um deles, está escrito aqui, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. O sapo, né, a rã, né, nunca foi considerado animal puro, né? Sempre foi considerado animal imundo, sujo. Nós sabemos, pelos textos lá do Egito, lá em Êxodo 8, de 1 a 6, nós lemos que o Egito ficou literalmente tomado de rãs, conforme aquela narrativa da segunda praga, não é isso? Não foi verdade? Pode imaginar aquilo tomado. Então, a figura da rã, João conhecia, na verdade, ok?
Só que aqui, o que está acontecendo, gente? Ele viu esses espíritos saindo da boca dos três. Ok? E agora prestem muita atenção. Quando chega no verso 15, entra um texto aqui que não tem nada a ver com nada. E diz assim: eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, gente, o que eu posso concluir? João está narrando a primeira taça, a segunda taça, a terceira taça, a quarta taça, quinta taça. Quando chega, de repente, entra a voz do Senhor no meio da narrativa. Olha que coisa tremenda. E ele, pela misericórdia e graça, ele fala pela última vez para o Davi, para mim, para a Thelma, para a Rosângela, para o Flávio, para o Adel, para todos nós, para a igreja inteira. Ele fala o quê? Venho como ladrão, tomem conta. Se preparem, não venham para esse lugar de tormento. Santifiquem suas vidas, porque eu venho como vem o ladrão. E ele usa outros textos que estão na palavra. Por exemplo, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor, vosso Senhor. Está em Mateus 24, 42. Olha como é que ele repete isso aqui. Na vigilância. Aí ele repete um texto de 2 Coríntios 5, verso 3, que diz: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Então ele está falando de vestimenta espiritual. Exatamente aquele texto que a gente conhece de Apocalipse 3,18, que diz o quê? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. Então ele está falando para um povo exatamente agora: olha como estão tuas vestes. Porque elas podem estar amareladas, e elas podem estar quase rasgando, ou podem estar rasgadas. E se estiverem rasgadas, a vergonha da tua nudez vai aparecer. E quanto ao ladrão, e quanto vir como ladrão, o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, no verso 2? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Então, gente, a gente precisa tomar um cuidado. Sabe, a gente precisa tomar um cuidado danado. Agora, me chama a atenção demais, que exatamente é como, sabe o que eu penso sobre esse texto que está aqui do versículo 15? É como se João tivesse escrevendo, não é? Quando ele teve essa revelação, e antes de passar para o verso 16, o Senhor aparece do lado dele e diz: João, escreve isso aqui. É recado meu, depois você continua. Eu quero escrever isso aqui. E ele foi lá e escreveu no meio das últimas, porque é o amor de Deus. É inacreditável, é impressionante. Mas ele, mais uma vez, mesmo sabendo que é tempo da ira de Deus, ele vem aqui e ele mesmo dá a última palavra e prega: eu venho como ladrão de noite. Tomem conta, tomem cuidado, gente. Santifiquem vossas vidas. É tremendo, esse Deus é tremendo. Então, até no tempo em que as 7 últimas taças da ira de Deus estavam sendo derramadas, Jesus se manifestou. Está claro, Davi? Está claro para todo mundo isso? É tremendo, né? Claríssimo. Verso 16. Então juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Gente, vamos abrir em Zacarias, capítulo 12. Penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 12. Todos abriram? Verso 10 e 11 dizem assim, olha que coisa: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E aí vem aquele famoso texto que eu expliquei uma vez sobre o Aleph Tav, não é? O alfa e o ômega. Olharão para aquele a quem traspassaram.
pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Meguido. Não é? O pessoal de Israel não está aí. Eu já estive no vale de Meguido, que é a planilha de Esdraelon. E, na realidade, Meguido é Megidon. Har é vale em hebraico. Então, Har Megidon é o vale de Meguido, que foi transliterado para Armagedon. Então, Armagedon é o vale de Megiddo, como se fala em hebraico, não é? É a planície de Esdraelon. Tem até um outro nome além desse que eu me esqueci agora, tá? Mas o Armagedon é um lugar em Israel. Eu tenho fotos minhas no vale de Meguido, né? E ali a gente não sabe, ele está falando o seguinte, não é? Ele está falando, lembra que a gente estudou há 2 versículos sobre os espíritos que saem de Satanás, da besta, né, e do falso profeta, para juntar as nações contra Israel, na realidade. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, lá perto de Meguido, tem a principal base aérea de Israel, olha que coisa interessante, não é? Chamada Ramat Davi. Ramat Davi é o nome da base. Essa base é onde é uma das principais bases aéreas de Israel. Então não quer dizer que toda a luta vai estar ali naquele lugar, porque nem vai caber, não é? Mas eu creio que as decisões principais vão estar ali, naquele vale de Meguido, e aquilo ali vai ser o símbolo, realmente, do local onde vai ter a volta do Senhor, né? Então vamos ver o seguinte, verso 16, nós vimos sobre o Armagedon, não é? Verso 17, então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. Olha aí o ar agora. Já teve a água, já teve, né, o sol, agora a gente está tendo na terra, agora tem o ar. Saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, fim, c'est fini, está feito, está consumado, acabou. O que significa sobre o ar? Significa que a gente precisa entender Efésios 2. Então vamos abrir em Efésios 2 para a gente entender o que significa essa taça. Vamos lá para Efésios capítulo 2, gente. Efésios 2. Ok? Todos abriram Efésios 2? Flávio, Rosângela, Davi, Thelma, quem mais está? Muito bem. Efésios 2, versos 1, desde o 1 e 2 diz assim, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Significa o seguinte, à medida em que a Jerusalém celestial está descendo, e a gente vai estudar isso lá no capítulo 20, né? Ela vai descendo, parece que você vai pressionando as forças das trevas, a virem pipocadas, vem para a terra. Lembra que nós estudamos no capítulo 12, o diabo vem a vós com grande ira, ai de vós, porque o diabo desce a vós, porque falta pouco tempo para ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas ele está sendo pipocado para a terra e os demônios. O ar, ou seja, todas as regiões celestes onde haviam demônios, estão sendo como que dedetizadas, estão sendo que purificadas. Está ficando tudo limpo porque todas aquelas hostes das trevas estão sendo arremessadas na terra. Por isso a grande tribulação. O lugar deles nesse momento é na terra. Então, essa 7ª taça é derramada exatamente no ar. Então, esse ar é completamente purificado. Não há demônio que vá suportar uma taça com a ira de Deus derramada sobre as trevas. Todos entenderam? Versos 18 e 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões.
E ocorreu grande terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Olha que loucura. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Vamos por partes. Mais uma vez, vocês vejam que aqui está escrito: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e grande terremoto. Isto está no final de Apocalipse 6. Vamos voltar para Apocalipse 6. No 6º selo, Apocalipse 6, no 6º selo, verso 12, Apocalipse 6, verso 12. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. É desse terremoto que ele está falando. Só que não aconteceu aqui, no Apocalipse 6. Isso era para acontecer lá no futuro, como nós estamos vendo agora. Ok? Em Apocalipse 16, 18. Aqui está escrito, não é? O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. O verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isso são a saraivada que a gente vai ler daqui a pouquinho, já já. Mas para a gente entender o que significa esse terremoto, e esse terremoto é especial, e eu vou dizer por que é que nunca houve um terremoto maior do que esse. Então, eu quero que vocês abram Zacarias, no capítulo 14. Vamos voltar para o penúltimo livro do Antigo Testamento e vamos ler Zacarias, capítulo 14. Abriram todos? A partir do verso 1. Zacarias 14, a partir do 1, diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Olha aí o dia do Senhor, tá, gente? Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Olha lá, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Olha a profecia de Zacarias, que se confirma quando os 3 largam demônios das suas bocas. A cidade, olha o que vai acontecer com Jerusalém, gente. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Imaginem. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Agora, olha só. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. É o Senhor que chegou. Como pelejou no dia da batalha. Agora vem. Naquele dia, que é o dia do Senhor, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aleluia. Que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E depois ele termina aqui e diz: fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Quando o Senhor puser os pés no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, quando ele botar os pés ali, gente, quando ele está falando aqui, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai, dividir, a geografia de Israel vai mudar. Então, quando ele puser os pés em Israel, a geografia de Israel vai mudar. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? A gente não pode imaginar que o simples fato de Jesus botar os pés em Jerusalém não vai acontecer nada. Vai acontecer o maior terremoto que nunca ninguém viu. É isso que vai acontecer. Ok? Vamos continuar aqui. E ele diz aqui no verso 19 que essa cidade é Jerusalém. Para confirmar o que nós lemos em Zacarias 14, está escrito que a cidade se dividiu em 3 partes. Olha aí, Apocalipse 16, 19. Davi, está vendo? A cidade se dividiu em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Não pensem que é apenas terremoto referente a Jerusalém.
Londres, Rio, Roma, vão cair também. É no planeta, não é só em Jerusalém. Então, o Espírito Santo está fazendo questão de dizer que a cidade das nações caíram. E mais do que isso, agora ele foca em Roma, quando ele diz no final do verso 19, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ok? Que a gente começou a estudar no verso 17, não é? No capítulo 17. Quero que vocês abram a palavra em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Vamos ver mais uma confirmação. Ezequiel 38, a partir do verso 19. A partir do verso 19, está escrito: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia, olha só, haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam na terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, os montes cairão, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. E agora, para a gente fechar o capítulo 16, versos 20 e 21 dizem assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Vocês estão entendendo o que é a visão de João? Ilhas fugiram, é assim, tinha uma ilha ali e não está mais. O tsunami passou por cima. Você não viu mais a ilha. Os montes não foram achados. As águas subiram, gente. Vocês estão acompanhando? Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada. São os figos que a gente vai repetir depois lendo Apocalipse 6. Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento são 20 quilos. E por causa da praga da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porquanto a sua praga era sobremodo grande. Então, para a gente fechar esses 2 versículos, vamos voltar para Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse 6, eu quero ler do 12 ao 17 para a gente fechar e ver isso aqui. Apocalipse 6, a partir do verso 12, diz assim: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, não lembra um pouco, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, exatamente a saraivada de pedras, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o que a gente acabou de falar, não é? Removidos do seu lugar significa o quê? Que não foram achados. Ilhas e montes não foram achados, como está no versículo 20. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, gente, a partir daí, né, nós estudamos o capítulo 17 porque precisávamos estudar antes, por causa do ensino sobre a besta que veio do mar, sobre o anticristo. Então, provavelmente na semana que vem, a gente vai passar para Apocalipse 18 e está faltando pouco para a gente terminar. Mas aqui,
acabou, nós estudamos as 7 taças da ira de Deus, dizendo está feito. Não é? O horror, o maior horror, como a gente aprende em Mateus 24, 21. O que está escrito em Mateus 24, 21? Lê aí, Davi, para a gente. Mateus 24, 21. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ponto. É exatamente isso que a gente acabou de ver. É exatamente o que Jesus está dizendo para os discípulos. Haverá uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo e nem jamais haverá. Ou seja, é a grande tribulação. Perceberam? Muito bem.